Tá, eu tô muito empolgado pra falar sobre esse. Gente, eu acabei de sair da sessão de Quarteto Fantástico. Eu assisti ele hoje, no dia 23, na pré-estreia. Eu tô muito empolgado pra falar sobre. Eu vou falar aqui sobre 5 detalhes, sem spoilers, do porquê esse filme vale muito a pena sim. Já vou dizer aqui de antemão. Ele tá com 88% de crítica no Rotten Tomatoes. Ainda não saiu a nota do público, mas eu chuto que vai ser acima dos 90%, tá? Esse filme tá incrível. Eu vou trazer aqui 5 pontos do porquê vale a pena. Eu vou falar aqui sobre a direção do Matt Shakman, que é diretor de uma produção muito importante da Marvel nos últimos tempos. Eu vou falar sobre o estilo retrofuturista desse filme. Eu vou falar sobre os personagens, os atores e as dinâmicas deles. Eu vou falar um pouco mais também sobre a história de origem um pouco diferente que o filme vai trazer aqui. Tem uma história de origem um tanto diferente. E vou falar se vale a pena ficar na cena pós-créditos. Tem duas, já vou começar aqui dizendo. Tem duas cenas pós-créditos. Tem uma mais mid-credits e vai ter uma cena mais no fim mesmo, depois que passa todos os créditos. Então já vou começar falando isso. Falando aqui sobre a minha nota pro filme, gente. Eu dou um 9 pra esse filme, tá? Ele é um filme, assim, muito legal. Ele é bem diferente de tudo que a gente já viu na Marvel. Ele é retrofuturista e é importante. Vou começar com o primeiro ponto aqui. O Matt Shakman, ele é o diretor de WandaVision, lá de 2021. Por que que esse filme tem essa sensação tão retrofuturista? E se passa nos anos 60 na Terra onde ele se passa, que é outra Terra. Nessa Terra aqui, gente, o Quarteto Fantástico, eles são os heróis dessa Terra. Não tem outros heróis, os heróis são o Quarteto Fantástico. Se passa na década de 60. O filme já começa, assim, de uma forma que ele já dá um pontapé inicial muito legal. Não se preocupem que eu não vou dar spoiler aqui, tá? Sem spoilers do que acontece na cena pós-créditos, sem spoiler do que acontece no filme. Eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz que esse filme saiu. Eu tô muito empolgado já pra assistir a próxima produção que vai sair no cinema, que é só em julho do ano que vem, que é Homem-Aranha Brand New Day. E depois, lá no fim do ano, em dezembro, vai sair o próximo Vingadores, Doomsday, que vai ser conectado com o Dr. Doom, o Doutor Destino, que é o Victor Von Doom, que é um dos grandes vilões do Quarteto Fantástico e da Marvel no geral, né? Eu considero ele muito mais perigoso do que o Thanos, gente. Ele é muito mais, porque o Thanos ainda faz com uma vontade, assim, de tentar arrumar algumas coisas. Faz sentido pra ele, né? A vontade dele, tanto nas HQs quanto nos filmes. O Victor Von Doom, ele faz porque ele gosta de fazer mesmo. Ele é maldoso e ele gosta de cobiçar o que não é dele. E ele é um cara que, assim, eu faço porque eu posso, porque eu sou poderoso. Eu sou tipo um deus. E vocês que lidem com isso, porque eu sou inteligente, eu sei lidar com um monte de coisa que vocês não sabem. Por isso que o arqui-inimigo dele é Reed Richards, que é o Senhor Fantástico. Então aqui, gente, esse filme, ele vai já trazer vários ganchos de uma forma muito legal. O Matt Shakman, falando sobre o ponto número 1. O Matt Shakman, então, ele foi escolhido pelo Kevin Feige, gente, depois que o John Watts, que é o diretor da trilogia do Homem-Aranha, tá? No começo ele seria o diretor, só que ele não quis, ele largou o projeto já no começo, porque ele tava muito cansado por conta de toda a trilogia Homem-Aranha. Então, no fim das contas, o Kevin Feige decidiu assim, ó, eu vou trazer alguém que sabe lidar com essa questão meio retrô, que sabe falar de épocas, que sabe trazer esse sentimento retrô, tecnologia, futurista, e quem melhor que isso do que o próprio Matt Shakman, que dirigiu WandaVision, que brinca com essa ideia das sitcoms, né, das séries, que são as séries favoritas da Wanda, e vai mostrando ali as décadas, desde as décadas de 50, 60, 70, 80, então ele brincou muito com isso de uma forma bem séria, tá? Eu falo brincar aqui com aspas. O Matt Shakman, então, ele é um cara que ele sabe construir uma boa direção pra um filme. Tá incrível esse filme. Ele é, assim, dá pra colocar WandaVision e Quarteto Fantástico, First Steps, Primeiros Passos, assim, como uma das minhas produções favoritas. Tá, o WandaVision não é mais tão recente, né, de 2021, mas de qualquer forma, incrível. Falando um pouco sobre essa questão de ser retrofuturista. Por que retrofuturista? Porque o filme se passa nos anos 60, na Terra do Quarteto Fantástico, dessa realidade aqui, é uma Terra de outra dimensão. Então a gente vai ter toda a família ali, vai ter essa dinâmica da família meio que já conectando. Gente, os personagens, pra mim o destaque aqui é a Vanessa Kirby como a Sue Storm. A Vanessa Kirby tá incrível, pra mim ela é o destaque. Eu gosto muito do Joseph Quinn como o Tocha Humana. O Johnny Storm, ele também tá incrível, que é o irmão da Sue Storm. Todos eles estão incríveis. O Pedro Pascal como Reed Richards tá incrível também. O Ebon Ross Backrack como a Coisa. O Ben Green tá incrível também. Todo o elenco, gente. A Julia Garner como a Surfista Prateada tá incrível. O Ralph Ineson como o Galactus tá incrível também. E esses são os personagens principais. Eu não vou falar como é que o plot se desenvolve, como é que a história se desenvolve. Como vocês podem ver, eu tô muito empolgado ainda. Eu acabei de sair da sessão de cinema. Eu fiquei até o fim pra dizer pra vocês que tem duas cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos, ela é, digamos que, mais importante pros ganchos que ficam pras próximas partes do MCU.
no cinema e também na TV, acredito eu. Vai ser bem importante, tá? Fiquem. E lá no fim é uma questão mais nostálgica, assim. Eu não vou dizer o que acontece pra também não dar um spoiler, por mais que não seja uma coisa tão grande quanto a primeira cena pós-créditos, mas é legal ficar. Eu acho que quem já pagou o ingresso, já tá ali, já esperou a primeira cena, que é no mid-credits, né? No meio dos créditos, também vale a pena esperar pela última. Então, é isso, gente. A minha opinião aqui sobre esse filme é que ele faz muito bem toda essa questão de trazer esse sentimento de retrô com o futuro, porque é uma terra diferente, gente. Não é a Terra 616, que é a Terra que a gente conhece, que é onde tem os Vingadores, que a gente conhece, que é onde tem os heróis que a gente conhece, o Homem-Aranha, do Tom Holland, que tem o Doutor Estranho, que tem os Vingadores que a gente conhece, que foram os grandes heróis da última saga do infinito. Então aqui é uma dimensão diferente e é a partir daí que tudo acontece. Falando sobre um dos pontos que eu quero tocar aqui, que eu tô falando dos pontos um pouco fora de ordem, porque tá vindo tudo muito assim. Então assim, me perdoem e fiquem aqui comigo, porque assim, eu tô muito empolgado, então tá saindo… Eu roteirizei esse vídeo, tá? Mas tá saindo tão assim, na empolgação, eu tô tão feliz de ter assistido esse filme e de todos os sentimentos que ele me gerou. Até a minha amiga que foi junto comigo, ela dizia assim: Lucas, fazia muito tempo que eu não me sentia assim no filme da Marvel, no cinema, de ficar tensa e, meu Deus, o que vai acontecer? Gente, os trailers não estão entregando tudo. Então assim, se vocês acham que vocês viram um trailer, já sei o que vai acontecer, mais um filme da Marvel, não, tá? Esse filme, ele constrói muito bem, ele começa um pouco, na minha opinião, ele começa um pouco mais lento, mas não de uma forma ruim. Ele começa de uma forma mais lenta, pra ele, quando ele dá aquela guinada pra frente, ele não para. Ele é um pouco mais curto do que geralmente os filmes do MCU são, ele tem 1h55 de duração, ele não chega a ter 2 horas, mas ele tá incrível. Ele é uma experiência completa, na minha opinião, é uma nota 9. Destaque aqui pra mim, Vanessa Kirby como Sue Storm, também a personagem da surfista prateada, ela também tá super bem. O Johnny Storm também é um dos meus favoritos, assim. Eu gosto muito deles nos quadrinhos, gente. Eu confesso que eu gosto muito dos irmãos Storm, tá? Eles já são meus favoritos, mas eu amei, e isso mostra que, na verdade, eles conseguiram criar bem esses dois personagens nesse novo reboot. Então ele é um reboot um tanto diferente, porque ele já começa com a história contando o Quarteto Fantástico já estabelecido, gente. Ele já começa, ele não vai mostrar quando eles vão pela primeira vez pro espaço e ganham os poderes. Isso é o que a gente já conhece do Quarteto Fantástico. Eu não tô dando spoiler, né, gente? Vocês lembram dos filmes lá da Fox, os 2 primeiros da década de 2000, lá no começo dos anos 2000. E também o de 2015, que a gente meio que esquece que ele existiu, né? Enfim, deu toda uma treta. Mas também porque a Fox já sabia que ia ser comprada pela Disney. Eu acho que eles meio que já tinham aquele plano, fizeram e tá, foi. Que nem foi com os Novos Mutantes, que foi o último filme pela Fox, conectado com os X-Men, porque eles já sabiam que ia ser parte do MCU logo em seguida. Mas é isso, gente. Recomendo assistir. Assim, o visual tá lindo, os efeitos tão lindos. Se vocês puderem assistir na maior tela possível, assistam. Se vocês puderem ir no cinema assistir esse filme, assistam. Não precisa ser na maior tela, mas se puderem, vão. Eu fui no IMAX, e no IMAX é uma experiência incrível, porque as cenas ali que aparece o Galactus, por exemplo, eu senti até minha roupa tremer em mim, assim, porque o sistema de som do IMAX é muito potente, né? Eu amo a sala IMAX. Eu só assisto filmes de heróis, principalmente os da Marvel, porque eu sou muito Marvel fan, sou muito fã da Marvel. Como vocês podem ver, né? Eu acho que os meus braços me entregam, os meus fundos, a minha camiseta. Se eu mostrasse toda a minha coleção, vocês vão ficar loucos. Mas assim, é isso. Assistam. A dinâmica tá incrível entre os atores, tá? Incrível. A Vanessa Kirby, pra mim, ela é o destaque aqui. A gente vai ter uma questão bem de família, de elos, de como eles se relacionam com o pessoal de Nova York, dessa terra deles, como que eles também consideram todos os cidadãos dali também parte da família deles. É bem bonito essa construção, não fica aquela coisa clichê e mal desenvolvida. O Matt Shakman, como ele já foi o diretor de WandaVision, a gente sabe que o cara sabe ser profundo. Então o cara traz essa narrativa que ela é muito crua, mas ao mesmo tempo muito profunda, muito nova, que nem ele fez com a Wanda lá em WandaVision, que é uma série sobre luto, é uma série sobre estar lidando com os sentimentos dela. Ela cria todo o Rex lá, né, em volta de Westview, porque ela tá lidando com todas as perdas que ela teve. Então o cara traz isso aqui nesse filme, trazendo também essa questão de brincar com as épocas, de trazer uma questão que é tecnológica, é super-heróis, e ao mesmo tempo é retrô, é uma questão, tipo assim, bem retrofuturista mesmo. E as cenas de espaço, gente, meu Deus, sério, eu tô todo arrepiado. As cenas de espaço são incríveis. Incríveis. O trailer não mostra tudo, não se enganem, não mostra nada, na verdade. Assistam. Só que eu digo, assistam. A nota é 88% pela crítica, agora com 160 críticas, 161 a última vez que eu vi, ou acho que um pouquinho mais. O que é muito bom pra crítica, tá?
88% é muito bom, é quase um 9. A minha nota é um 9, e eu acho que a nota do público, quando começar a sair, porque vai estrear oficialmente na gringa, né, que é o dia de estreia, aqui no Brasil geralmente estreia antes, que é na quinta, que agora eu tô gravando esse vídeo, passou um pouco da meia-noite, eu assisti ele numa sessão das 9h20, eu cheguei em casa, assim, peguei o Uber e vim assim, ó, preciso falar sobre, e é isso, assistam. Então, primeiro ponto, só pra gente fazer um checklist aqui, né, e por favor, se inscrevam, curtam, comentem, falem se vocês estão empolgados pras próximas partes do que vem aí na Marvel. Eu tô, gente, sério mesmo, assim, eu sou uma pessoa que eu tô aqui pelo entretenimento, eu sempre amei as HQs, eu sempre amei esses personagens, então, tipo, eu acho que pessoas que ficam procurando minúcia em tudo são, no fim das contas, muito chatas. Mas também não quero chamar vocês de chatos, vocês são detalhistas e vocês gostam de analisar mais as coisas, tá? Vocês são incríveis do jeito que vocês são, mas eu não sou tão assim, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de me entreter por 1, 2 horas. Então, assim, às vezes eu sei que eu tenho que ser um pouco mais crítico, mas enfim, já tô me prolongando aqui. Primeiro ponto, então, direção do Matt Shakman, incrível. Ele traz o DNA de WandaVision aqui, o DNA dele tá aqui. Sentimental, retrô, mas futurista. É bem, assim, uma produção de heróis, mas com muito jogo emocional, tá? Muito jogo emocional. Ele é um filme sobre família, assim como o WandaVision também é sobre família, né? Ela tá de luto por questão do Visão e toda a questão de ela criar aquele Rex, e ela tem ali os filhos dela, que a gente viu os desenvolvimentos ali na série de Agatha. Se não assistiram, assistam, por favor. WandaVision e Agatha é praticamente uma continuação da outra, apesar de não ser a segunda temporada da Agatha de WandaVision, mas enfim, assistam, tá? Ponto 2. A questão do DNA retrofuturista tá incrível, a dinâmica deles tá incrível, o quarteto, esse cast, esse elenco tá incrível mesmo. Terceiro ponto, que é a questão da história de origem, como eles trazem essa história de origem e falam de uma forma um tanto diferente pra não... É que nem o Homem-Aranha, gente. Lembra o filme do Homem-Aranha, o primeiro, que é o Homecoming, o De Volta ao Lar? Que não começa... Na verdade, o Homem-Aranha aparece pela primeira vez no MCU, lá no Guerra Civil, né? E ele não conta de novo toda a origem do Homem-Aranha. A gente sabe que ele foi picado por uma... Eu ia falar abelha. Que ele foi picado por uma aranha e ele ganhou os poderes dele. E aqui é a mesma coisa. A gente já sabe que o Quarteto Fantástico, eles são astronautas, eles foram fazer a viagem deles, ganharam os poderes, porque o traje não era tão bem pensado assim. Teve uma explosão de raio gama, eles ganharam os poderes, elástico, invisibilidade, o campo de força, o Homem de Pedra, que é o Coisa, e o Tocha Humana, que, né, o nome por si só já diz tudo. Aqui ele não vai focar nessa ideia de contar tudo de novo, ele faz isso, assim, de uma forma rápida, tá? Então, assim, não se preocupem com, nossa, de novo, mais um filme do Quarteto Fantástico, eu já sei qual que é a origem do Quarteto Fantástico. Não se preocupem, ele não vai perder muito tempo fazendo isso, ele vai direto pra ação. Quando esse filme começa, é como eu disse, ele dá aquela guinada, ele engata e ele vai. É um empurrão, assim, sabe? Incrível, e é um empurrão muito bom. Ele não faz isso apressado. Ele faz isso desenvolvendo muito bem os personagens, a relação deles com Galactus, que é o grande vilão aqui, e também a Surfista Prateada. E a questão da cena pós-créditos. Fiquem na cena pós-créditos. Minha nota 9. Assistam Quarteto Fantástico. Tá incrível. E... é isso, gente. Eu tô emocionado. Eu precisava desse filme. Eu sabia. E essa camiseta que eu tenho desde a época da Omelette Box. Lá do Omelette. E eu tava guardando ela pra esse momento. Porque eu sabia que um dia esse filme ia chegar. Então eu guardei. Eu nunca usei essa camiseta em público. Eu usei ela uma vez em casa, 2 vezes em casa, assim. Pra, sei lá, tirei uma foto, uma selfie, postei em alguma rede social, guardei ela de novo. Mas é a primeira vez que eu uso ela em público, gente. A minha camiseta do Quarteto Fantástico desde a época da nossa, infelizmente, que não está mais aqui entre nós, Omelette Box. Abraços. Vejo vocês na próxima. E assistam Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, porque tá incrível. E eu acho que finalmente o Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel, MCU, UCM, tá voltando a entrar nos trilhos. Eu acho que tá sim, sabe? Eu acho que tá. Eu acho que o Kevin Feige tá se ligando, assim, do que ele precisa fazer. E eu gosto do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino, tá? Muitas pessoas reclamaram, eu já acho que vai ser incrível. E eu acho que vai ter mais pitadinhas de Homem de Ferro aí, hein? Eu acho que vai ter. Eu acho que não estão trazendo o Robert... Isso é só achismo meu, tá? Não é spoiler, não tô dizendo nada que aparece no filme. Eu acho mesmo que o Doutor Destino, Victor Von Doom, eu acho que o Robert Downey Jr. não vai ganhar a bolada que ele vai ganhar pra interpretar só o Victor Von Doom. Ele vai interpretar também, mais uma vez, o nosso queridíssimo Homem de Ferro. Fui, mas é só achismo meu, né? Beijos, abraço, aproveitem esse filme e contem o que vocês acharam, o que vocês esperam do filme. Deem um like, se inscrevam, porque eu vou continuar falando de Marvel aqui e ano que vem vai ter Homem-Aranha e o próximo Vingadores, que é o Doomsday. Então é isso aí, ó. Tudo mais que incrível, na minha opinião. E é isso.